O Evangelho dos Evangélicos e o Evangelho do Reino de Deus. O texto da Palavra de Deus que me autoriza a fazer os comentários que vou fazer hoje à noite é o texto que registra palavras do Senhor Jesus ao final do Sermão do Monte, quando ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não pretendo, evidentemente, dizer quem são aqueles a respeito de quem o Senhor Jesus há de pronunciar palavras tão duras como: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não estou aqui absolutamente para julgar ninguém e o ministério de ninguém. Mas é nesse mesmo texto do Sermão do Monte que nos adverte a respeito de não julgar para que não sejamos julgados, pois da mesma forma que julgarmos, seremos julgados, e a medida que usarmos também será usada para nos medir. É nesse mesmo texto e nesse mesmo contexto que o Senhor Jesus também nos fala: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Eu não posso, não tenho autorização do Senhor da igreja para julgar a igreja, para pronunciar vereditos, mas eu tenho a obrigação de discernir à luz daquilo que vejo, daquilo que ouço, comparando com a Escritura Sagrada, para cuidar de mim mesmo e cuidar daqueles sobre quem o Espírito Santo, pela sua misericórdia, me constituiu bispo. Esta é a orientação da palavra de Deus e, portanto, é com esse senso de responsabilidade e temor que eu me pronuncio hoje à noite a respeito do Evangelho dos Evangélicos e o Evangelho do Reino de Deus. Devo dizer ainda, a título de introdução, que é quase impossível identificar o que se entende por Igreja Evangélica Brasileira. Na verdade, esta entidade, Igreja Evangélica Brasileira, não existe. Não existe a Igreja Evangélica Brasileira. O que existe? Existe um sem número de igrejas locais. Existem igrejas locais. A maioria delas aglutinada em denominações, e mesmo entre as denominações existe razoável diversidade. As igrejas batistas não são todas iguais, as metodistas não são todas iguais, as presbiterianas não são todas iguais, as Assembleias de Deus não são todas iguais. Há razoável diversidade em termos de ênfases teológicas, abordagens metodológicas, características litúrgicas, limites éticos. Então as igrejas não são todas iguais. Ainda que aglutinadas em blocos denominacionais, ainda há diversidade.
Por outro lado, devemos considerar que existem pelo menos 3 blocos distintos que oferecem balizamentos através dos quais as igrejas se distinguem também umas das outras. Os 3 grandes blocos são, primeiro, o protestantismo histórico. As igrejas batistas, metodistas, congregacionais, presbiterianas, essas igrejas compõem o que nós chamaríamos de protestantismo histórico. Existe o pentecostalismo histórico, Assembleia de Deus, por exemplo. E existe o neopentecostalismo. Então, eu entendo que quando estou usando o evangelho dos evangélicos, faço a opção de me referir a este segmento da igreja evangélica no Brasil, que é neopentecostal. Por quê? Primeiro, porque é este segmento que está na mídia radiofônica e televisiva. É este segmento da igreja neopentecostal que é minoria dentro deste conjunto chamado Igreja Evangélica Brasileira. É este segmento que é mais visto e ouvido. E, portanto, quando a sociedade em geral vai buscar uma matriz para identificar o que é ser evangélico no Brasil, é desta mídia que esta matriz se estabelece como padrão e como modelo. É o que é visto. As centenas de monografias e teses de mestrado e doutorado do nosso país, que são feitas de alguns anos para cá, tratam da igreja evangélica, mas na verdade tratam da igreja evangélica que ocupa a mídia. Não tratam da igreja evangélica. Mas é esta igreja que está na mídia que oferece a matriz do que é ser evangélico. E também é desta igreja na mídia que centenas e milhares de pastores e líderes de comunidades evangélicas menores derivam o seu conteúdo e a sua pregação e o seu ensino. Por quê? Porque de onde vem a metodologia, o conceito pregado, domingo após domingo, todas as noites da semana, em templos evangélicos, nos rincões deste país, daquilo que se vê na televisão e do que se ouve no rádio. A maioria dos pastores e líderes, dirigentes de pequenas comunidades, repete o que ouve e repete o que vê, e aspira a ser o que ouve e o que vê. Portanto, é esta igreja chamada neopentecostal, que ocupa espaço na mídia radiofônica e televisiva, que oferece a matriz do que é ser evangélico em termos gerais para a nossa sociedade hoje. E é a respeito desta igreja que eu me pronuncio falando sobre o evangelho dos evangélicos. Que evangélicos? Quais evangélicos? Então eu deixo claro que eu estou falando do segmento neopentecostal da igreja. Mais precisamente, para dar nome ao segmento, eu me refiro à Igreja Universal do Reino de Deus, à Igreja Internacional da Graça, à Igreja Apostólica Senhor Sara Nossa Terra e à Igreja Renascer em Cristo, além da Igreja Deus é Amor, que não está na televisão, mas que varre os cantos desse país pelo rádio. É desse mix, desse conjunto, desse emaranhado de métodos e de proclamações, de conjuntos de doutrinas e práticas religiosas, que eu derivo a minha percepção do evangelho dos evangélicos, que, na minha opinião, é absolutamente distinto do evangelho do reino de Deus. Também a título de introdução e uma outra introdução razoavelmente longa, eu quero dizer que estou consciente de que nós não chegamos nesse caos de um dia para o outro. Nós percorremos um processo histórico. E a pergunta é, como é que chegamos ao evangelho dos evangélicos?
Como é que saímos do cristianismo para chegarmos no evangelho dos evangélicos? Eu vejo que percorremos um caminho longo aí. Saímos do cristianismo para a cristandade. Da cristandade para o protestantismo. Do protestantismo para o evangelicalismo. Do evangelicalismo para o denominacionalismo. Do denominacionalismo para o comunidadismo. E como nós estamos descendo a ladeira, até o português sofre. Então ficou comunidadismo mesmo. E do comunidadismo para o institucionalismo. Eu acho que eu pulei o evangelicalismo aí, né? Pulei, mas vamos em frente assim mesmo, ladeira abaixo. Quando é que essa brincadeira começou? Essa brincadeira começou quando Constantino se converteu ao cristianismo, ou supostamente se converteu ao cristianismo e transformou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, e o Império deixou de perseguir os cristãos e passou a tratar os cristãos com tapetes vermelhos. Dali em diante, os templos e o clero passaram a funcionar gradativamente como aparelhos políticos de manutenção e extensão do poder de Roma. Os guias espirituais já não eram homens de confiança de Deus, se é que existem homens de confiança de Deus, mas se tornaram e eram prioritariamente homens de confiança do imperador. Os templos ficaram mais próximos de serem prefeituras do que casas de oração. A coisa degringolou numa mistura de sexo, dinheiro e poder, que só veio a perder ibope para drogas, sexo e rock and roll na década de 60. Por volta de 1500, não apenas o Cabral fazia história, mas também Lutero, Calvino e os reformadores. Os reformadores pegaram a nau da cristandade e desenvolveram um movimento de antítese a ela, cristandade, e geraram o protestantismo. E o protestantismo foi um movimento de protesto, não foi um movimento de proposta. O protestantismo veio para criticar a cristandade, degenerada pelo romanismo. Foi uma reação teológica e conceitual, que aos poucos, foi desembocando em experiências comunitárias. E aí nós chegamos no denominacionalismo. Do movimento protestante surgiram experiências comunitárias. Aí surgiram os batistas, os metodistas, os presbiterianos, e já não falávamos mais em cristianismo. Falávamos em presbiterianismo, metodismo, batistismo e tantos outros ismos. E cada denominação fez a sua declaração doutrinária, a sua opção de governo e estrutura eclesial, seu código de ética, seu centro de poder, e se desenvolveu a partir da sua volúpia expansionista. A luta da época, que perdura em boa parte até hoje, é para ver quem tem nas mãos a melhor versão do cristianismo. Qual das denominações está mais próxima do cristianismo original? Essa luta acontece subliminarmente. Acontece que há um fenômeno interessante dentro do denominacionalismo, que com a livre iniciativa e a regulamentação de mercado, versão gospel, os empreendedores religiosos também apareceram. E assim como um sujeito de classe média anseia deixar de ser empregado para ser patrão, uma ovelha de classe média também anseia deixar de ser ovelha para ser pastor, ou bispo, ou apóstolo, ou rei, ou seja lá o quê. E aí, do denominacionalismo, chegamos ao que eu chamei, com licença da expressão e por falta de criatividade ou por ignorância mesmo, de comunidadismo, que é essa multiplicação e essa avalanche de comunidades independentes. Igrejas que nascem de rompimentos de seus líderes personalistas
e constroem comunidades ao redor de si mesmos, movidos por uma prepotência, por uma arrogância, por uma pretensão de encontrar ou de oferecer a versão mais próxima do Evangelho. Eles fazem a sua igreja e, na verdade, iniciam a sua própria microempresa religiosa. São líderes espirituais autonomeados que reúnem pessoas ao redor de si mesmos na sua doutrina ou opinião, na sua visão ou ideia brilhante, no seu carisma ou personalidade e na sua doença, que é doença mesmo. A partir de então surge a necessidade de defender o rompimento. Por que eu deixei de ser batista e abri a minha igreja independente? E eu preciso justificar. Então aquilo que é central ao Evangelho me une com os batistas. Logo, o que me fez romper com os batistas é o que é periférico. Mas como eu preciso justificar por que rompi, então eu começo a desenvolver todo o meu discurso, a minha argumentação e a minha vida eclesiástica à luz do que é periférico. A necessidade de afirmação e de fazer vingar a nova visão vai gerando uma vaidade disfarçada de piedade, onde o nome da comunidade passa a ser mais valorizado do que sua mensagem. E quando alguém abre os olhos, a vaca já foi pro brejo e o que era uma comunidade virou uma instituição grife. A partir daí, os testemunhos deixam de ser antes e depois de Cristo e passam a ser antes e depois da universal do reino de Deus. Antes e depois da Renascer, antes e depois da IBAB, antes e depois da sua igreja local. A mensagem do Evangelho se torna secundária. A visão independente, personalista, se torna primária. E aí você cria uma instituição, um nome de igreja que vira grife, e você chega ao institucionalismo, que é o pé da ladeira. E se você acha que esse é o pé da ladeira, é porque você ainda não ouviu falar dos filhos do institucionalismo. São 6. O primeiro é o dogmatismo. O dogmatismo, o moralismo, o ritualismo, o tradicionalismo, o sectarismo e o proselitismo. O que é o dogmatismo? É a doutrina ganhando mais poder do que a verdade. É uma interpretação da Bíblia se tornando mais importante do que a própria Bíblia. Nós não temos os nossos editos papais, mas temos as nossas doutrinas, as nossas declarações de fé evangélicas e as maluquices dos bispos e apóstolos. O moralismo é a absolutização de um comportamento moral em detrimento da vida de santidade. Santidade não se padroniza. Comportamento, sim. Durante muitos anos, nós evangélicos fomos conhecidos como pessoas que não bebíamos, não fazíamos sexo antes do casamento e não fumávamos. Hoje as 3 coisas já não funcionam mais. Mas nós ainda continuamos acreditando que funcionam. O terceiro filho é o ritualismo. É um modelo litúrgico em detrimento da devoção do coração. Nós temos as nossas missas, nossas liturgias são uma mesmice, uma rotina. A gente já sabe o que vem depois. Não há espaço devocional num auditório evangélico. Há espaço ritualístico. Não há espaço devocional. Nesse ponto, meus queridos, eu queria ser budista. Porque ninguém ousaria entrar num templo budista e falar para um camarada sentado na posição de lótus e com olhos fechados que tem que dar um aviso da cantina agora. Tradicionalismo, o sectarismo e o proselitismo são filhos bastardos. Porque o dogmatismo, o moralismo e o ritualismo podem ser justificados biblicamente. Nós temos doutrinas
seguidas de referências bíblicas. Padrões comportamentais seguidos de referências bíblicas. E procedimentos litúrgicos seguidos de referências bíblicas. Mas nós não podemos ter tradição seguida de referência bíblica, do tipo escola dominical às 9. Não tem referência bíblica para isso. Culto evangelístico à noite, culto doutrinário de manhã. Não tem referência bíblica para isso. Tem uns malucos que começaram a louvar de costas. Isso aí dá para defender biblicamente. Agora, tradição não se defende biblicamente, se defende dizendo, aqui sempre fizemos assim. É uma afirmação sutil do que o Espírito Santo parou de soprar. O Espírito Santo que é apresentado na palavra de Deus como um vento que sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai, é transformado num ventilador barato, que nem girar, gira. E não pode girar. Porque quem tem uma visão particular, independente, institucionalizou a sua visão, não pode rever conceitos, rever metodologias, rever modelos. Porque rever e questionar é questionar a si mesmo. E apóstolo é infalível. Principalmente porque os malucos dizem sempre que Deus me falou. E Deus não se contradiz. Ou ele falou errado há 10 anos atrás, quando você fez aquela briga tremenda para dividir a igreja, a gente veio atrás de você. Ou você mudou de ideia, ou você é doido, ou você é mau caráter. Então, o que Deus falou uma vez, ele não fala diferente nunca mais. E o Espírito deixa de ser um vento e se torna um ventilador. É a tradição. Os cristãos da Rússia dizem que a tradição é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Nós temos tradição, mas não somos tradicionalistas. Algumas heranças que recebemos do passado, nós fazemos questão de preservá-las. Mas são pouquíssimas, porque são fé viva. O sectarismo é a absolutização de um grupo de adeptos em detrimento do corpo de Cristo, os filhos do reino. Os sectários dizem que se você não crê como nós, não se comporta como nós e não cultua a Deus do nosso jeito, então você não é um dos nossos. Se você não é um dos nossos e nós temos a verdade, então você tem a mentira, está no erro ou em rebeldia contra a visão e a unção que Deus nos deu. Nesse caso, você tem que se tornar um de nós, senão você vai para o inferno. Experimente sair de igreja de bispo e de apóstolo, para você ver que se você não sai debaixo de maldição. Porque você vai para o erro. Você não é dos nossos. Você está se rebelando contra a visão. Você está se rebelando contra a unção. A mão do Senhor vai pesar sobre você. Nós somos maravilhosos e certos. E mais ninguém. E por conta disso é que surge o proselitismo. Se só nós temos a verdade, todo mundo tem que se tornar um de nós. E a gente sai distribuindo folheto para tudo que é lado e fazendo programa no rádio e na televisão, porque o Brasil tem o direito de ouvir a visão que Deus nos deu. Portanto, contribuam para o nosso programa de rádio. Por isso é que, olhando esse cenário, e essa ladeira que a gente veio descendo, onde nós chegamos, eu consigo olhar para trás e ver boa intenção em muita coisa do que acontece. Eu consigo dar graças a Deus pelos pioneiros que se revoltaram contra a cristandade, contra o romanismo, que evangelizaram esse país no lombo de burro. Eu consigo dar graças a Deus pelos pioneiros que entraram no rádio com o anúncio do Evangelho, disseminaram a palavra de Deus. Eu consigo dar graças a Deus por aqueles que conseguiram traduzir os princípios elementares do Evangelho em folhetos simples,
Passei a minha adolescência distribuindo folhetos no morro, dirigindo culto evangelístico em praça pública, pregando em congregação para 7 pessoas, no alto do Morro da Bela Sintra, no litoral de São Paulo. A minha adolescência, a minha juventude foi vivida assim. E eu dou graças a Deus porque foi nesse contexto que eu me converti, foi nesse contexto que eu fui educado na fé, foi nesse contexto que eu recebi as bases da minha vida cristã. Mas eu vejo que não foram poucos os evangélicos que degeneraram o evangelho por causa de sua ganância, por causa das suas deficiências de caráter, por causa da sua ambição, e muitos, inclusive, sinceramente, iludidos e enganados. Portanto, eu resumo o evangelho dos evangélicos, dizendo que, em primeiro lugar, ele é estratificado. Precisamos respeitar esta igreja evangélica, porque o evangelho dos evangélicos é estratificado. Tem a base e tem a cúpula. No tempo em que eu frequentava as assembleias da minha denominação batista, as assembleias da Convenção Batista Brasileira, que fui a muito poucas, e a muitas assembleias da Convenção Batista do Estado de São Paulo, eu ouvia que em cada assembleia, na verdade, aconteciam simultaneamente 3 assembleias. A assembleia do plenário, a assembleia do palco e a assembleia dos corredores. A assembleia do plenário era inocente. A do palco era sagaz. E dos corredores era diabólica. Esse fenômeno ainda acontece na igreja evangélica ou nesse conjunto e universo religioso que chamamos de igreja evangélica. A igreja evangélica é estratificada, tem o palco e tem o plenário. A igreja evangélica tem a cúpula e tem a base. Precisamos falar com muito respeito, com muito cuidado a respeito da base, mas precisamos discernir a cúpula, porque a base é movida pela ingenuidade e singeleza da fé. A cúpula é oportunista. O fenômeno evangélico se explica melhor pelas categorias da sociologia e da psicologia de massa do que pelas categorias da teologia. O crescimento evangélico no nosso país é um crescimento muito mais explicado pela sociologia do que pela teologia. E a palavra-chave disso aqui é clericalismo. Porque existe um contingente enorme de gente no palco que sabe manipular a singeleza e a autenticidade da fé da massa. A base transita livremente entre o catolicismo, o protestantismo e as religiões afro. A base, ao mesmo tempo que vai à missa, no domingo de Ramos, faz cirurgia em centro espírita, leva filho em benzedeira e pede oração para a tia da Assembleia de Deus. Essa é a base. A base transita aí. A cúpula é pragmática e aproveita esse imaginário religioso como fator de crescimento da pessoa jurídica e enriquecimento da pessoa física. A palavra-chave aqui é sincretismo. A Universal do Reino de Deus, meus queridos, é uma mistura de macumba, protestantismo e catolicismo. Na cúpula. Na base, tem um povo clamando por Deus e pelo Evangelho. Mas na cúpula, a coisa se complica. Uma é a Universal da televisão. Outra é a Universal dos templos macro, dos megatemplos. Um é o R.R. Soares da televisão. Outro é o R.R. Soares do culto.
e outra é a Internacional da Graça, lá do fundão onde repórter não vai. É estratificado. E essa mistura e esse sincretismo é visto nos fenômenos mais extraordinários e interessantes que a gente pode conceber. Eu acho que estas igrejas devem ter um departamento de criatividade. Domingo passado foi a Marcha do Sal na Igreja Universal. Você tinha que passar em Sal Grosso. E os 318 pastores ficariam abençoando você atravessando o Sal Grosso. No meu tempo, isso não era evangelho. Hoje à noite, segunda-feira à noite, a Universal está distribuindo um cajado com água do Jordão, que aqui entre nós é um canudo de bique torcido no fogo com água de pia. Porque eu vi, tem até tampinha, sabe aquela tampinha de bique que você morde? Tem a tampinha. E foi anunciado que você pode ir lá pegar e colocar aquela água do Jordão para ungir o seu negócio. A sua dívida será então liberada na unção. E outro dia eu estava vendo um programa na televisão, já nem me lembro de que, graças a Deus eu não me lembro. Lembrei. Era da Renascer e era um testemunho sobre venha ser um Gideão. Porque Deus vai liberar para você a unção da casa própria quando você se tornar um Gideão. Ora, francamente, a base é supersticiosa e cheia de crendices. É o Brasil, minha gente. Nós somos filhos de portugueses, índios e africanos. Temos uma pitada europeia, mas nós somos filhos de portugueses, índios e africanos. Falar em espíritos na cultura brasileira é tranquilo, porque nós acreditamos mesmo nisso daí, existe mesmo. E nós crescemos com esse negócio que não pode passar embaixo de escada, que não pode pegar o sal da mão do outro, tem que pôr na mesa, isola. Nós crescemos assim. Viu gato, caiu colher, vem mulher, caiu garfo, vem homem visitar, não é assim que a gente fala? Nós somos assim, a base é assim. Tem professor na USP que dá aula com cristal na mão para se energizar, enquanto fala de filosofia. E a cúpula aproveita e pratica um estelionato religioso ao oferecer uma proposta ritualística que aprisiona, promove a culpa e principalmente ilude, porque promete o que não entrega. E os testemunhos agora ficaram sofisticados. Eu comecei a frequentar aqui a corrente e vim por 6 meses. E é bom que se diga isso, porque não é da noite para o dia, tem que perseverar. Não pode quebrar a corrente, porque sabe que não entrega mesmo. E aí o que faz? Já avisa que vai demorar. E aí você não recebe, desiste, é porque não perseverou. Se tivesse perseverado, teria recebido. A culpa é sua. Segundo, eu disse que o evangelho dos evangélicos é estratificado. Que a base é movida pela ingenuidade e singeleza da fé e a cúpula é oportunista. A base transita entre o catolicismo, o protestantismo e as religiões afro, e a cúpula é pragmática. Que a base é supersticiosa e cheia de crendices e a cúpula pratica um estelionato religioso. Segundo, o evangelho dos evangélicos é neoliberal. É neoliberal. Explico. Nasce a partir dos pressupostos capitalistas, onde impera o princípio do custo-benefício. Máximo lucro com mínimo custo. Palavra-chave, prosperidade. Se desenvolve no terreno do egocentrismo, disfarçado de respeito às liberdades individuais. Palavra-chave, egoísmo. Promove a desconsideração de toda e qualquer autoridade reguladora dos investimentos individuais, onde tudo o que interessa é o lucro e a prosperidade pessoal. Palavra-chave, individualismo. Se expande a partir da mentalidade de mercado, tanto dos líderes quanto dos fiéis. Pois os líderes entram com as técnicas de vendas, as franquias, as pirâmides, a relação faturamento-comissões,
o marketing, tudo em favor da construção de impérios religiosos, enquanto os fiéis entram com a busca de produtos e serviços, estando dispostos, inclusive, a pagar financeiramente pela sua satisfação. É um negócio. Eu abro a minha microempresa religiosa, navego na crendice no sincretismo popular, prometo mundos e fundos, crio mecanismos de vinculação, de amarração, utilizo as leis da sociologia e da psicologia e encontro um povo desesperado que está disposto a pagar pelo seu alívio do sofrimento ou pela recompensa da sua ganância. Terceiro, o evangelho dos evangélicos é mágico. É mágico. Promove a infantilização em detrimento da maturidade, a dependência em detrimento da emancipação e a acomodação em detrimento da combatividade. Para ser evangélico, você não precisa crescer, não precisa assumir responsabilidades e não precisa agir agregando as virtudes do seu caráter ao processo da vida. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus resolve. Segundo, porque o guru resolve se Deus não resolver. Eu fico impressionado com esse papo de agora estou liberando a unção. Eu não sei que negócio é esse de eu estou liberando a unção. Pense, como é que funciona isso? O Espírito Santo vem, eu digo, ainda não, Espírito Santo. Ainda não, que eu não liberei. O pessoal ainda não contribuiu direito. Mas daqui a pouco eu vou liberar a unção. Que negócio é esse de liberar a unção? E unção para quê, pessoal? Unção da casa própria, da liberação de dívida, da superação da crise doméstica? Que negócio é esse? O sujeito passa 15 anos arrebentando com o seu casamento. E aí ele quer vir aqui na frente um domingo à noite. E eu libero a unção e o casamento resolve. Aí, quem não quer? O sujeito é um incompetente, um mau caráter para gerenciar o seu negócio. Mas aí eu dou para ele uma aguinha no caneta Bic, ele derruba lá e resolve. Que isso, minha gente? O camarada é um pai relapso. Tem um filho rebelde. Não que todo filho rebelde seja filho de pai relapso. E não que todo pai relapso tenha filho rebelde. Mas outro dia aí, numa igreja aí não sei aonde, disseram que o problema da parábola do filho pródigo era o pai. Porque tinha 2 filhos que não prestavam. E na verdade a parábola do filho pródigo é a maior prova de que nem todo pai que presta tem filho que presta. Pode o pai prestar e o filho não prestar. E o oposto é verdadeiro. Não no caso da parábola do filho pródigo. Mas o sujeito tem um filho rebelde contra ele mesmo. E ele fez jus a isso. Aí ele quer que vá no acampamento e tenha a liberação da unção na temporada de férias. Para o menino voltar dócil. Para se submeter a um mau caráter. Que isso? Então, essa mágica de não assumir responsabilidades, de não agir com caráter e esperar que Deus resolva ou que o guru solte o paletó. O que é isso, pessoal? 4. O evangelho dos evangélicos é fundamentalista. E aí eu peço licença aos irmãos para citar o Frei Beto. Fundamentalismo interpreta e aplica literalmente os textos religiosos. Não sabe que a linguagem simbólica da Bíblia, rica em metáforas, recorre a lendas e mitos para traduzir o ensinamento religioso. Vou parar por aqui. Fundamentalista é literalista. O mais grave é que o fundamentalista ele se julga o portador da verdade. Fundamentalista é dono da verdade. Não admite críticas, considerações ou contribuições de outras correntes religiosas ou científicas. Outro dia alguém me perguntou, pastor,
O senhor fica citando Fernando Pessoa no púlpito, Frei Beto. O senhor não acha que corre risco do seu rebanho se degringolar? E eu pensei comigo, o meu rebanho vê Faustão, Gugu, fica assistindo lá aquele leão, entrevistando o Alexandre Frota uma noite inteira e não degringola. Vai degringolar com Fernando Pessoa e Frei Beto? Ora, vamos dialogar, minha gente, mas fundamentalista não dialoga. Todos os que não concordam, não são do mesmo time, não têm a mesma etiqueta, são tratados como infiéis, heréticos e são excomungados ou banidos. Enfim, arvora-se o fundamentalista em paradigma universal. Dialoga por gentileza, não por interesse em aprender. Ouve para munir-se de mais argumentos contra o interlocutor. Finge-se de tolerante para reforçar sua convicção de que o outro merece, como infiel, ser queimado na fogueira da Inquisição, das torres de Nova York ou dos mísseis atirados no Iraque e agora no Afeganistão. Convencido de que só a sua verdade há de prevalecer. Diz o Frei Beto, o fundamentalista desconhece que o amor consiste em não fazer da diferença divergência. Por isso, o evangélico é sectário, intolerante, absolutamente desconectado da realidade. Quando eu estava no exército, eu nunca me esqueço que a gente não podia entrar com o gorro para as refeições. E se o sargento pegasse, era uma situação muito difícil. E eu tinha um amigo de uma igreja evangélica que estava entrando no refeitório com o gorro. E nós ali na fila, o sargento se aproximando, veio um amigo, o outro, e tentou pegar o gorro dele antes do sargento, para ajudá-lo. E quando o rapaz estendeu a mão na cabeça dele, ele falou assim, tira a mão da minha cabeça, filho do diabo. Filho do diabo não põe a mão na minha cabeça. Eu, há poucos dias atrás, conversei com um homem que durante 9 anos foi pai de santo, dono de terreiro, e abandonou. E acredita que somente pela invocação do nome de Jesus ele conseguiu se livrar daquilo. E ele disse assim, eu tenho muita dificuldade de entrar numa igreja evangélica, porque ninguém sequer tentará me ouvir. A primeira coisa que tentarão fazer será expulsar o diabo de mim. O meu amigo, que mandou tirar a mão da cabeça filho do diabo, fez isso há 20 anos, 22, 23 anos atrás. Mas essa conversa que eu tive foi a semana passada. Pode ser que alguns deles, e quem sabe até alguns de nós, tenham o diabo mesmo pendurado. Mas a gente não pode ser tão intolerante, tão sectário, e construir essa cerca que nos impede de dialogar com a sociedade. O evangélico fundamentalista, ele é ausente do mundo em termos de influenciar o mundo, mas ele é imerso no mundo, uma vez que ele raciocina conforme o mundo. Veja o que diz o Frei Beto. Quem fala em democracia instaura a ditadura. Quem promete assegurar a paz, faz a guerra. Quem professa o nome de Deus, não reconhece na face do seu semelhante. Quem aspira um mundo melhor, não ousa admitir a transformação de sua própria realidade. O evangélico fundamentalista é dogmático, hermético, fechado a influências e, portanto, é burro e incoerente. Quinto, o evangelho dos evangélicos é um simulacro. Simulacro é a fotografia mais bonita que o sanduíche. E eu não me iludo porque vejo que o evangelho dos evangélicos é mais bonito no rádio e na televisão do que na vida.
As promessas dos líderes espirituais são mais garantidas. As promessas dos líderes espirituais são mais garantidas pela sua prepotência do que pela sua fé. Nós temos muitos profetas na igreja evangélica, mas suponho que tenhamos muito mais falsos profetas. Os testemunhos dos abençoados são mais espetaculares do que a realidade dos cristãos comuns. De vez em quando, isso faz parte da dimensão masoquista da minha personalidade, eu fico vendo na televisão esse negócio. Às vezes eu penso que é pegadinha. Mas não é possível. Às vezes eu penso que é pegadinha. Às vezes eu penso que é jogada de marketing, que o cara não é nada daquilo, que aquele testemunho é mentiroso e é colocado ali, é falso, para vender o evento, para vender a igreja, para vender. É falso, porque é um testemunho espetacular demais. E às vezes eu penso que, sabe o que é? É por amostragem. Você tem um montão de gente que faliu e 3 ou 4 que conseguiram se refazer. Aí eu trago aqui no púlpito quais? Os 3 ou 4 que se refizeram. Só que não é uma regra. É apenas uma amostragem. E eu acredito que a gente conseguiria pegar aqui mesmo nesse auditório alguns 3 ou 4 testemunhos extraordinários. Mas depois eu falaria assim, vamos ficar em pé os irmãos que estão numa draga e queriam ter um testemunho igual a esse aqui domingo que vem. Fique em pé. Você acha que ia ter mais ou menos que 3 ou 4? A aparência de integridade dos líderes espirituais é mais convincente na televisão e no rádio do que na realidade de suas negociatas. A igreja evangélica está envolvida nos boatos, com tráfico de armas, lavagem de dinheiro, negociação com crime organizado, acordos políticos, venda de igrejas e rebanhos. Tem gente que vende igreja, sabia, com porteira fechada. Tenho 200 membros, a arrecadação dominical é de tanto e vale tanto. Quer comprar? Imoralidade sexual, algumas seguidas de escândalos e a maioria delas na penumbra, porque ainda não vieram à tona, ou, quem sabe, jamais virão pela misericórdia de Deus e porque as pessoas refizeram suas vidas. Falsificação de testemunhos, inadimplência e calote, sonegação e por aí vai. A integridade do palco é mais atraente do que a integridade na vida. A fé expressa no palco e nas celebrações coletivas é mais triunfante do que a fé vivida no dia a dia. Os ideais éticos e os princípios de vida são mais vivos nos nossos guias de estudos bíblicos e sermões do que na experiência cotidiana dos nossos fiéis e os nossos gabinetes pastorais que o digam. Eu termino lendo literalmente 3 desabafos. E lendo esses 3 desabafos, eu também aproveito para publicamente bater uma estaca de concordância e fazer um tributo de gratidão a 3 irmãos, dentre tantos na igreja no nosso país, que têm me orientado na fé e que têm me ensinado o que é ser cristão. São homens diferentes, cada um com sua história, cada um com sua dor, cada um com sua fé, cada um com sua experiência com Deus, cada um com seu pecado, oculto ou revelado, mas homens que têm tentado andar com Deus e homens de quem eu tenho andado perto o suficiente para acreditar que, de fato, eles têm feito o que podem para andar com o Senhor.
Eu leio um desabafo do pastor Ricardo Gondim. Estou cansado. O desabafo de um homem de Deus. Cansei. Entendo que o mundo evangélico não admite que um pastor confesse o seu cansaço. Conheço as várias passagens da Bíblia que prometem restaurar os trôpegos. Compreendo que o profeta Isaías ensina que Deus restaura as forças dos que não têm nenhum vigor. Também estou informado de que Jesus dá alívio para os cansados. Por isso, já me preparo para as censuras dos que se escandalizarem com minha confissão e me considerarem um derrotista. Contudo, não consigo dissimular. Eu me acho exausto. Não me afadiguei com Deus ou com a minha vocação. Continuo entusiasmado pelo que faço. Amo o meu Deus, bem como minha família e amigos. Permaneço esperançoso, minha fadiga nasce de outras fontes. Canso com o discurso repetitivo e absurdo dos que mercadejam a palavra de Deus. Já não aguento mais que se usem versículos tirados do Antigo Testamento e que se aplicavam a Israel para vender ilusões aos que lotam as igrejas em busca de alívio. Essa possibilidade mágica de reverter uma realidade cruel me deixa arrasado, porque sei que é uma propaganda enganosa. Cansei com os programas de rádio em que os pastores não anunciam mais os conteúdos do Evangelho. Gastam o tempo alardeando as virtudes de suas próprias instituições. Causa tédio tomar consciência das infinitas campanhas e correntes de oração, todas visando exclusivamente a encher os seus templos. Considero os amuletos evangélicos horríveis. Cansei de ter de explicar que há uma diferença brutal entre a fé bíblica e as crendices supersticiosas. Canso com a leitura simplista que algumas correntes evangélicas fazem da realidade. Sinto-me triste quando percebo que a injustiça social é vista como uma conspiração satânica e não como fruto de uma construção social perversa. Não consideram os séculos de preconceitos, nem que existe uma economia perversa privilegiando as elites há séculos. Não aguento mais cultos de amarrar demônios ou de desfazer as maldições que pairam sobre o Brasil e o mundo. Canso com a repetição enfadonha das teologias sem criatividade nem riqueza poética. Sinto pena dos teólogos que se contentam em reproduzir o que os outros escreveram há séculos. Presos às molduras de suas escolas teológicas, não conseguem admitir que haja outros ângulos de leitura das Escrituras. Convivem com uma teologia pronta, não enxergam sua pobreza porque acreditam que basta aprofundarem um conhecimento científico da Bíblia e desvendarão os mistérios de Deus. A aridez fundamentalista exaure as minhas forças. Canso com os estereótipos pentecostais. Como é doloroso observá-los. Sem uma visitação nova do Espírito Santo, buscam criar ambientes espirituais com gritos e manifestações emocionais. Não há nada mais desolador que um culto pentecostal com uma coreografia preservada, mas sem vitalidade espiritual. Cansei, inclusive, de ouvir piadas contadas pelos próprios pentecostais sobre os dons espirituais. Cansei de ouvir relatos sobre evangelistas estrangeiros que vêm ao Brasil para soprar sobre as multidões. Fico abatido com eles porque sei que provocam que as pessoas caiam sob o poder de Deus, entre aspas, para tirar fotografias ou gravar os acontecimentos e depois levantar fortunas em seus países de origem. Canso com as perguntas que me fazem sobre a conduta cristã e o legalismo. Recebo todos os dias várias mensagens eletrônicas de gente me perguntando se pode beber vinho, usar piercing, fazer tatuagem, se tratar com acupuntura. A lista é enorme e parece inexaurível. Canso com essa mentalidade pequena, que não sai das questiúnculas, que não concebe um exercício religioso mais nobre, que não pensa em grandes temas. Canso com gente que precisa de cabrestos, que não sabe ser livre e não consegue caminhar com princípios. Acho intolerável conviver com aqueles que se acomodam com uma existência sob o domínio da lei e não do amor. Canso com os livros evangélicos traduzidos para o português. Não tanto pelas traduções mal feitas, tampouco pelos exemplos tirados do golfe ou do beisebol, que nada tem a ver com a nossa realidade. Canso com os pacotes prontos e com o pragmatismo. Já não aguento mais livros com 10 leis ou 21 passos para qualquer coisa. Não consigo entender como uma igreja tão vibrante como a brasileira precisa copiar os exemplos lá do norte,
onde a abundância é tanta que os profetas denunciam o pecado da complacência entre os crentes. Cansei de opinar se concordo com um novo modelo de crescimento de igreja copiado e que vem sendo adotado no Brasil. Canso com a falta de beleza artística dos evangélicos. Canso de explicar que nem todos os pastores são gananciosos e que as igrejas não existem para enriquecer a sua liderança. Cansei de dar satisfações todas as vezes que faço qualquer negócio em nome da igreja. Tenho de provar que nossa igreja não tem título protestado em cartório, não é rica e que nós vivemos com um orçamento apertado. Não há nada mais desgastante do que ser obrigado a explanar para parentes ou amigos não evangélicos que aquele último escândalo moral noticiado no jornal não representa a grande maioria dos pastores que vivem dignamente. Canso com as vaidades religiosas. É fatigante observar os líderes que adoram cargos, posições e títulos. Desdenho os conchavos políticos que possibilitam eleições para os altos escalões denominacionais. Cansei com as vaidades acadêmicas e com os mestrados e doutorados que apenas enriquecem os currículos e geram uma soberba tola. Não suporto ouvir que mais um se auto-intitulou apóstolo. Sei que estou cansado, entretanto, não permitirei que o meu cansaço me torne um cínico. Decidi lutar para não atrofiar o meu coração. Pode ser que outros estejam tão cansados quanto eu. Se é o seu caso, convido então a mudar a sua agenda, romper com as estruturas religiosas que sugam suas energias, voltar ao primeiro amor. Jesus afirmou que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ainda é tempo de salvar a nossa. Leio o desabafo do reverendo Caio Fábio. Eu confesso, preciso confessar, não tenho como deixar de declarar a minha alma. Está insuportável. É insuportável ligar a televisão e ver o culto que se faz ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Os Gálatas são o nosso jardim da infância. Nós nos tornamos PhDs do retrocesso à lei e aos sacrifícios. Pisa-se sobre a cruz de Cristo em nome de Jesus. Insuportável, seja anátema. É insuportável ver o culto à fé na fé. E também assistir descarados convites feitos em nome de Deus para que se faça novos sacrifícios, visto que o de Jesus não foi suficiente. E Deus só atende se alguém fizer voto de frequência ao templo e dê dinheiro aos sacerdotes do engano e da ganância. Insuportável. É insuportável assistir ao silêncio de todos os dantes protestantes e que até hoje ofendem os cultos afro-ameríndios por seus sacrifícios, sendo que estes ainda têm razão para sacrificar, visto que não confessam e não oram em nome de Jesus. Ver estes dantes protestantes ante o estelionato feito e do nome de Jesus, quando se convida o povo para sacrificar a Deus, tornando o sacrifício de Jesus algo menor e dispensável. É insuportável. É insuportável ver o povo sendo levado para debaixo do jugo da lei, quando se ressuscitam as maldições todas do Velho Testamento, e que morreram na cruz quando Jesus se fez maldição em nosso lugar. É insuportável. É insuportável ver que para a maioria dos cristãos a lei não morreu em Cristo, conforme a palavra, visto que mantém-na vigente como mandamento de vida, mas que apenas existe para gerar culpa e morte, também conforme a Escritura. É insuportável. É insuportável ver e ouvir pastores tratando a graça de Deus como se fosse uma parte da revelação, como mais uma doutrina, sem discernir que não há nada, muito menos qualquer revelação, se não houver sempre, antes, durante e depois, transcendentemente, imanentemente, graça e apenas graça, misericórdia. É insuportável ver a Bíblia sendo ensinada por cegos, que guiam outros cegos, visto que nem mesmo passaram da Bíblia como livro santo, desconhecendo a revelação da palavra da graça do Evangelho de Deus. Insuportável tristeza. É insuportável ver que os cristãos,
acreditam em Deus, entre aspas, sem saber que nada fazem mais que os demônios quando assim professam, posto que não estamos nesta vida para reconhecer que Deus existe, mas para amá-lo e conhecê-lo. Insuportável desperdício. É insuportável enxergar que a mensagem do Evangelho foi transformada em guia religioso, no manual da verdade dos cristãos, mais uma doutrina da terra. Insuportável humilhação. É insuportável ver os que pensam que possuem a doutrina certa jamais terem a coragem de tentar vivê-la como mergulho existencial de plena confiança, mas tão somente como guia de bons costumes e de elevados padrões morais. Insuportável religiosidade. É insuportável ver gente tentando estudar Deus e ensinar aos outros a anatomia do divino, ou a buscar analisar Deus como parte de um processo no qual Deus está aprendendo junto conosco, não sabendo tais mestres que são apenas fabricantes de ídolos psicológicos. Insuportável sutileza. É insuportável ver que há muitos que sabem, mas que nada dizem. Veem, mas nada demonstram, discernem, mas em nada confrontam, conhecem, mas tratam como se nada tivesse consequências. Insuportável. É insuportável ver que se prega o método de crescimento de igreja e não a palavra de Deus, que se convida para a igreja e não mais para Jesus, e que a cada 5 anos toda a moda da igreja muda conforme o que chamam de novo mover. Insuportável vazio. É insuportável ouvir pastores dizendo que o que você diz é verdade, mas que eles não têm coragem de botar a cara para apanhar, mesmo que seja pela verdade e pela justiça do Evangelho do Reino de Deus. Insuportável dissimulação. É insuportável ver um monte de homens e mulheres, velhos e adultos, brincando com o nome de Deus, posando de pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos e apóstolas, sendo que eles mesmos não se enxergam e não percebem o espetáculo patético no qual se tornaram e o ridículo de suas aspirações messiânicas estereotipadas e vazias do espírito. Insuportável jactância e loucura. É insuportável ver Jesus sendo tratado como poder maior e não como o único poder verdadeiro. Insuportável idolatria. É insuportável ver o diabo ser glorificado pela frequência com a qual se menciona o seu nome nos cultos, sendo que Paulo dele falou menos de 1 dúzia de vezes e em todas as cartas, e as alusões que Jesus fez a ele foram mínimas. No entanto, entre nós, o diabo está entronizado como o inimigo de Cristo e o Senhor das culpas e medos. E assim, pela frequência com a qual ele é mencionado e é crido, o seu poder cresce na alma dos humanos, a maioria dos quais sabe apenas do medo da lei e nada acerca da total libertação que temos da lei e do diabo, na graça de Jesus que o despojou na cruz. Insuportável culto ao diabo. É insuportável ver seres humanos sendo jogados fora do lugar de culto por causa de comida, bebida, cigarro, roupa, sexualidade ou catástrofes de existência. Isto enquanto se alimenta o povo com maldade, inveja, mentira, politicagem, facções e maldições. Insuportável é coar o mosquito e engolir o camelo. É chegada a hora do juízo sobre a casa de Deus. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. A eternidade está às portas. Então todos saberão que não minto, mas falo a verdade, conforme a palavra do Evangelho de Jesus, com temor e tremor. Finalmente, leio e termino com Ariovaldo Ramos, que escreveu: Não quero mais ser evangélico. Ser evangélico, pelo menos no Brasil, não significa mais ser praticante e pregador do Evangelho, boas novas de Jesus Cristo, mas a condição de membro de um segmento do cristianismo com cada vez menor relacionamento histórico com a reforma protestante. Ser evangélico significa fazer parte do segmento mais complicado, controverso, dividido e contraditório do cristianismo. O significado de ser pastor evangélico, então, é melhor nem falar para não incorrer no risco de ser grosseiro. Mas não quero mais ser evangélico. Quero voltar para Jesus Cristo, para a boa notícia que Ele é e ensinou. Voltemos a ser adoradores do Pai, porque segundo Jesus são estes os que o Pai procura
e não por mão de obra especializada ou por profissionais da fé. Voltemos à consciência de que o caminho, a verdade e a vida é uma pessoa, e não um corpo de doutrinas e ou tradições nascidas da tentativa de dissecarmos Deus. De que estar no caminho, conhecer a verdade e desfrutar a vida é relacionar-se intensamente com essa pessoa, Jesus de Nazaré, o Cristo, Filho do Deus vivo. Quero os dogmas que nascem desse encontro, uma leitura bíblica que nos faça ver Jesus Cristo, e não uma leitura bibliólatra. Não quero a espiritualidade que se sustenta em prodígios, no mínimo discutíveis, e sim a que se manifesta no caráter. Chega dessa diabose. Voltemos à graça, à centralidade da cruz, onde tudo foi consumado. Voltemos à consciência de que fomos achados por Ele, que começou em cada filho seu algo que vai completar. Voltemos às orações de Jesus, não como fruto de obrigação ou moeda de troca, mas como namoro apaixonado com o ser amado da alma resgatada. Voltemos ao amor, à convicção de que ser cristão é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Voltemos aos irmãos, não como membros de um sindicato, de um clube ou de uma sociedade anônima, mas como membros do corpo de Cristo. Quero relacionar-me com eles como as crianças relacionam-se com os que as alimentam, em profundo amor e senso de dependência. Quero voltar a ser guardião do meu irmão e não seu juiz. Voltemos ao amor que agasalha no frio, assiste na dor, descedenta na sede, alimenta na fome, que reparte, que não usa o pronome meu, mas o pronome nosso. Para que os títulos? Pastor, reverendo, bispo, apóstolo. O que estes significam se todos são sacerdotes? Quero voltar a ser leigo. Para que o clericalismo? Voltemos ao sermos servos uns dos outros, aos dons do corpo que correm soltos e dão um tom litúrgico da reunião dos santos, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Que o culto seja do povo e não dos dirigentes. Chega de show. Voltemos aos presbíteros e diáconos, não como títulos, mas como função. Os que sob unção da igreja local cuidam da ministração da palavra, da vida de oração da comunidade, para que ninguém tenha necessidade, seja material, espiritual ou social. Chega de ministérios megalômanos, onde o povo de Deus é mão de obra e massa de manobra. Para que templos? O institucionalismo, o denominacionalismo? Voltemos às catacumbas, à igreja local. Por que o púlpito-centrismo? Voltemos ao instruir-vos uns aos outros. Por que a pressão pelo crescimento? Jesus não nos ordenou ser uma igreja que cresce, mas uma igreja que aparece. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos anunciar com nossa vida, serviço e palavras, todo o evangelho ao homem, a todos os homens. Deixemos o crescimento para o Espírito Santo, que acrescenta dia a dia os que haverão de ser salvos, sem adulterar a mensagem. Chega dos herodianos que vivem a namorar o poder, a vender a si e as ovelhas ao sistema corrupto e corruptor. Voltemos à escola dos profetas que denunciam a injustiça e apresentam modelos de vida comunitária. Chega do corporativismo, onde todo mundo sabe o que acontece, mas ninguém faz nada. Voltemos ao confronto, como o de Paulo a Pedro, que dá oportunidade ao arrependimento e aperfeiçoa, como o ferro afia o ferro. Saiamos do metodologismo. Voltemos a ser como o vento que sopra como quer. Se ouve a sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Não quero mais ser evangélico, como o é entendido hoje neste país. Quero ser só cristão. Um cristão integral, segundo a reforma e os pais da igreja, adorando ao Pai em espírito e em verdade, comungando, em busca da prática da unidade do novo homem, criado por Cristo à sua imagem, e praticando a missão integral. Que assim seja. Amém. Quero terminar dizendo que tenho plena consciência
de que tudo quanto pronunciei desse púlpito pode voltar sobre mim como um bumerangue e me fazer réu de juízo daquilo que eu mesmo denuncio. Mas contra a verdade nada pode senão a verdade. E o Deus em quem eu creio e a quem eu sirvo é um Deus de graça e misericórdia, e tenho certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Também quero dizer que tenho plena consciência de que falei muito, li muito, e que você está sob um impacto ou louco para acabar e ir embora. Mas quero dizer também que a minha fala de hoje foi uma estaca do tipo pronunciamento de deputado e senador em plenário vazio. Não sei quantas pessoas ouviram, mas sei que está dito, documentado e há de reverberar pelo tempo, pelo espaço e encontrar eco no coração de todos nós que buscamos servir a Deus e a nossa geração segundo a vontade de Deus. Que o Senhor nosso Deus nos guie para fora do evangelho dos evangélicos e para dentro do evangelho do reino de Deus. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema. É proibido pensar, meras repetições. É proibido meras repetições. É proibido repetições. É proibido pensar repetições. É proibido pensar repetições. Sons, repetições. É proibido pensar meras repetições. É proibido pensar sons. É proibido